Se você não aprender a ganhar dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até morrer. Essa frase pode soar dura, até absurda, mas pense comigo. Será que você realmente está construindo riqueza ou apenas sobrevivendo mês após mês? Hoje eu vou te mostrar 5 passos que pessoas ricas usam para construir fortunas de forma acelerada. Princípios que parecem simples, mas que, se você não aplicar, estará praticamente assinando seu fracasso financeiro no longo prazo. A primeira coisa que diferencia quem realmente constrói riqueza daqueles que apenas sonham com ela é a forma como utilizam o recurso mais valioso que existe: o tempo. Dinheiro você perde e pode recuperar, mas cada minuto que passa nunca mais volta. E esse é justamente o erro mais comum da maioria das pessoas. Gastam tempo tentando economizar alguns dólares, quando poderiam estar usando esse mesmo tempo para multiplicá-los muitas vezes. Pense comigo. Quantas horas você já desperdiçou resolvendo tarefas que poderiam ter sido feitas por outra pessoa só porque acreditava que ninguém faria tão bem quanto você? Quantas vezes você deixou de investir em si mesmo porque achou que não tinha tempo? Esse é um dos principais motivos pelos quais a maior parte da população trabalha duro a vida inteira e termina sem patrimônio. Não é porque não são inteligentes, mas porque alocaram seu tempo em coisas que não aumentam o valor de suas vidas. Os ricos entendem que tempo e dinheiro são recursos escassos. Eles sabem que, assim como não podem investir em todos os ativos do mercado, também não podem investir seu tempo em todas as atividades que surgem. Então, se fazem a pergunta que deveria guiar nossas decisões diariamente: onde devo colocar minha energia agora para que os resultados no futuro sejam os maiores possíveis? Isso pode parecer simples, mas exige coragem, porque significa dizer não a muitas coisas e se concentrar naquilo que realmente importa. Um exemplo histórico que ilustra esse princípio é o do economista italiano Vilfredo Pareto. Ao analisar a distribuição de terras na Itália, ele percebeu que 20% das famílias controlavam 80% de toda a terra. Esse fenômeno se repetia em diversos níveis, mostrando que, em praticamente todos os contextos, poucos elementos são responsáveis pela maior parte dos resultados. É o famoso princípio 80-20. Se transportarmos essa ideia para o uso do tempo, fica evidente. Uma pequena parte das nossas ações gera a maior parte dos nossos resultados. E o segredo está em descobrir quais são esses 20% e eliminar o restante. Mas por que é tão difícil fazer isso? Porque para a maioria das pessoas, é mais confortável ocupar a agenda com tarefas pequenas do que encarar o que realmente pode mudar sua vida. É mais fácil responder e-mails, organizar planilhas, limpar a casa ou revisar detalhes do trabalho do que se expor em uma grande ideia, iniciar um projeto ousado ou arriscar-se em algo que pode gerar impacto de verdade. O medo do fracasso paralisa, e a desculpa de não ter tempo parece convincente. Mas no fundo, é apenas medo disfarçado. Napoleon Hill viveu essa realidade de forma intensa. Ele poderia ter escolhido trabalhos mais estáveis, com retorno rápido, mas decidiu dedicar mais de 2 décadas entrevistando os homens mais ricos da sua época, como Henry Ford e Thomas Edison. Imagine a pressão psicológica de passar anos sem retorno imediato, sendo criticado e até ridicularizado por muitos, enquanto gastava seu tempo em algo que ninguém sabia se daria certo. Mas foi justamente essa escolha ousada, essa alocação consciente do seu tempo em algo que poderia trazer resultados extraordinários, que transformou sua vida e influenciou milhões de pessoas depois. Quantas pessoas você conhece que teriam coragem de apostar anos de suas vidas em algo incerto, sem garantia de sucesso? Agora eu te pergunto, você está colocando seu tempo nas tarefas que realmente podem transformar sua vida financeira ou está apenas apagando incêndios do dia a dia? Será que não está desperdiçando sua energia em coisas que qualquer pessoa poderia fazer por você, enquanto deixa de lado aquilo que só você pode realizar? O fato é que os ricos não tentam fazer tudo. Eles delegam, automatizam, compram tempo.
Pode parecer contraintuitivo, mas é muito mais fácil enriquecer pagando alguém para fazer tarefas simples, liberando assim sua agenda para se concentrar em atividades de alto impacto. Quantas horas por semana você gasta tentando economizar alguns dólares em vez de investir esse mesmo tempo em algo que poderia te trazer centenas ou milhares no futuro? Esse pensamento também explica por que tantas pessoas acreditam que precisam nascer em famílias ricas para prosperar, quando a história mostra exatamente o contrário. Existem inúmeros casos de famílias que herdaram fortunas, e por não saberem como alocar tempo e recursos, perderam tudo em poucas gerações. Já outras pessoas que começaram do zero, construíram impérios justamente porque souberam usar seu tempo para aprender, empreender e criar ativos. A família Gwynn no Brasil e os Vanderbilt nos Estados Unidos são exemplos clássicos de dinastias que perderam fortunas gigantescas porque não entenderam essa lógica. Tempo mal usado leva inevitavelmente à destruição do patrimônio, mesmo que ele seja imenso. E aqui está a grande provocação. Se até famílias bilionárias podem perder tudo por não alocarem bem o tempo e o dinheiro, o que te faz acreditar que você pode desperdiçar os seus e, mesmo assim, alcançar a liberdade financeira? O jogo da riqueza é o jogo da alocação. Cada escolha que você faz, cada sim e cada não, cada hora que você dedica ou desperdiça, está determinando o tamanho da sua fortuna futura. Você prefere gastar suas noites assistindo séries que não agregam nada? Ou estudando algo que pode aumentar sua renda em dólares nos próximos anos? Você prefere se orgulhar de economizar alguns trocados lavando o carro sozinho? Ou usar esse tempo para planejar uma nova fonte de renda? A verdade é que o tempo é o ativo mais democrático que existe. Todo mundo recebe 24 horas por dia. A diferença é que enquanto a maioria troca esse tempo por salários que mal cobrem as contas, os ricos o investem em oportunidades que multiplicam resultados. E é justamente essa decisão diária, repetida por anos, que separa quem constrói fortuna de quem nunca sai do lugar. Existe uma diferença fundamental entre as pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro e aquelas que conseguem fazer o dinheiro correr atrás delas. A capacidade de construir ativos. Essa talvez seja a virada de chave mais importante para quem quer deixar de viver apenas para pagar contas e começar a acumular patrimônio de verdade. O problema é que a maioria das pessoas confunde ativos com passivos e acaba se enganando. Pense no seguinte: quando você recebe o seu salário, para onde ele vai? Grande parte da classe média acredita que está construindo riqueza quando compra um carro novo, uma casa acima do que pode pagar ou eletrodomésticos de última geração. Mas, na prática, essas compras não colocam dinheiro no seu bolso. Pelo contrário, só geram despesas. Isso não é ativo, isso é passivo. Ativo é tudo aquilo que gera retorno, que multiplica seu capital ou preserva o seu poder de compra no futuro. É o que continua trabalhando para você mesmo quando você não está presente. Robert Kiyosaki, no clássico Pai Rico, Pai Pobre, deixou esse princípio claro. O pobre só tem despesas. A classe média compra passivos achando que são ativos, e o rico foca em adquirir ativos que produzem renda. E se você parar para pensar, essa lógica é implacável. Quem acumula ativos cedo, constrói liberdade cedo. Quem acumula passivos, constrói dívidas. Mas afinal, o que são esses ativos na prática? Eles podem ser negócios próprios, investimentos em empresas que pagam dividendos, fundos imobiliários que geram fluxo de caixa, imóveis que se valorizam ao longo do tempo, ou até mesmo ativos digitais como o Bitcoin, que nos últimos 10 anos entregou uma valorização média de cerca de 70% ao ano em dólar. E aqui vale uma reflexão. Você prefere se contentar com 6% ao ano em dividendos de uma empresa estável ou ter a chance de multiplicar seu capital em dezenas de vezes com ativos que apresentam crescimento exponencial? O rico pensa dessa forma. Ele avalia: onde esse dólar pode me render mais? E aloca seu capital nesse ponto, mesmo que isso signifique esperar mais tempo pelo retorno. E não se trata apenas de onde investir, mas também de como se proteger.
Os ricos diversificam. Eles nunca colocam todo o patrimônio em um único país, um único mercado ou uma única moeda. Já imaginaram o que aconteceria se toda a fortuna estivesse presa em uma economia que entrasse em colapso? Por isso, é comum ver investidores de alto nível com ativos internacionais, imóveis no exterior, participação em empresas de diferentes países. Essa estratégia garante que, mesmo que haja um desastre econômico local, sua vida não desmorone junto. Agora, se esse raciocínio parece distante da sua realidade, pense no seguinte: você pode começar pequeno. Comprar uma ação é comprar um pedaço de uma empresa. Investir em um fundo imobiliário é se tornar dono de uma fração de imóveis que geram renda mensal. Colocar parte da sua reserva em dólar é se proteger contra crises internas. A questão não é o tamanho do capital inicial, mas o hábito de sempre direcionar parte da sua renda para construir ativos. Se você nunca começar, vai permanecer eternamente dependente do seu trabalho. E aqui entra um ponto psicológico importante. Muitas pessoas não investem porque têm medo de perder. Elas pensam: e se eu colocar meu dinheiro e der errado? Mas a pergunta deveria ser: e se eu não colocar e continuar exatamente na mesma situação por toda a vida? O medo de perder acaba sendo maior que o medo de nunca ganhar. E é por isso que tanta gente se mantém estagnada. Quer ver um exemplo real de como esse princípio pode mudar destinos? Pense em Oprah Winfrey. Ela não ficou milionária apenas pelo salário que recebia como apresentadora, mas porque usou sua renda para adquirir participações em negócios, canais de TV e empresas. Transformou renda ativa em ativos que se multiplicaram com o tempo. Agora pense em alguém como Mike Tyson. Durante a carreira, ganhou mais de 300 milhões de dólares, mas gastou tudo em mansões, carros de luxo e extravagâncias que não geravam retorno. Resultado: entrou em falência. Dois caminhos opostos, duas formas diferentes de lidar com o mesmo recurso. E talvez você esteja se perguntando: mas eu não tenho dinheiro suficiente para investir, como começo? Essa é a armadilha mais comum. As pessoas acreditam que precisam ganhar muito para só então investir, quando na realidade é o ato de investir que cria a base para ganhar muito no futuro. Não se trata do valor inicial, mas da constância. Investir $100 por mês em ativos pode parecer insignificante hoje, mas em alguns anos pode se transformar em milhares, graças aos juros compostos. A construção de ativos exige visão, disciplina e paciência. Não é sobre enriquecer da noite para o dia, mas sobre criar uma máquina que trabalha para você todos os dias, mesmo quando você decide descansar. Quem compreende isso muda a forma como vê o dinheiro. Cada dólar que entra não é apenas para consumo imediato, mas uma semente que pode se multiplicar em várias árvores no futuro. A questão é: você vai plantar essas sementes ou vai comê-las todas hoje? Se existe um recurso que os ricos dominam melhor do que qualquer outra pessoa, esse recurso se chama alavancagem. E quando falo de alavancagem, não estou me referindo apenas a pegar dinheiro emprestado para investir, embora isso também possa fazer parte. Estou falando de algo muito maior. Usar inteligentemente pessoas, tecnologia, mídia e capital para multiplicar resultados em uma velocidade que seria impossível alcançar sozinho. A maioria das pessoas tenta resolver tudo por conta própria. Querem ser os melhores no trabalho, cuidar da casa, administrar suas finanças, tocar projetos paralelos, mas no final acabam esgotadas e sem resultado real. O rico enxerga o mundo de forma diferente. Ele entende que não precisa ser o mais inteligente em todas as áreas, precisa apenas saber reunir quem é. É por isso que tantas pessoas bem-sucedidas preferem estar em salas onde são as menos inteligentes. Elas sabem que a verdadeira força não está em centralizar, mas em aprender com quem sabe mais e usar esse conhecimento a seu favor. Napoleon Hill observou isso ao longo de décadas. Quando entrevistava milionários como Henry Ford, ficou impressionado ao perceber que muitos deles não tinham formação acadêmica extensa ou não eram especialistas em todas as áreas de seus negócios, mas tinham uma habilidade em comum:
Sabiam rodear-se de pessoas mais competentes e extrair o melhor delas. Isso permitia que criassem organizações gigantescas que funcionavam como máquinas de prosperidade. E aqui está o ponto. Você não precisa saber tudo. Precisa apenas saber como usar a inteligência e o esforço dos outros. Agora pense em outro tipo de alavancagem, a financeira. Muita gente se assusta com a palavra dívida, mas o que realmente destrói as pessoas não é a dívida em si, é a dívida ruim, aquela contraída em cartões de crédito, cheque especial ou empréstimos com juros altíssimos, que chegam a ultrapassar 40% ao ano em dólar. Já os ricos usam a chamada dívida boa. Eles pegam capital a juros baixos para investir em algo que gera retorno maior do que o custo do dinheiro. É exatamente assim que grandes impérios imobiliários são construídos. Você financia um imóvel a juros menores do que a rentabilidade que ele vai gerar, e o ativo se paga sozinho com o tempo. Vou te dar um exemplo simples. Houve um caso em que uma jovem se desesperava por ter contraído uma dívida de cerca de $200 mil em estudos. Para ela, parecia o fim do mundo, mas esse valor não tinha juros altos. Era praticamente uma dívida sem custo, e foi justamente esse investimento em conhecimento que abriu portas para uma carreira com rendimentos muito maiores. Dívida ruim é aquela que te prende. Dívida boa é a que abre portas. A questão é: você está evitando qualquer tipo de dívida por medo ou está aprendendo a distinguir quando ela pode ser uma alavanca poderosa para multiplicar seus ganhos? Mas não para por aí. Existem formas ainda mais impactantes de alavancagem, como a tecnologia e a mídia. Hoje, um simples vídeo na internet pode alcançar milhões de pessoas em questão de horas. É como se a sua mensagem fosse multiplicada sem que você precise estar presente em cada lugar. Isso é mídia trabalhando como uma alavanca. Pense em figuras públicas como Gary Vaynerchuk. Ele construiu grande parte do seu império porque entendeu cedo que a internet poderia escalar a sua voz infinitamente. Compare isso a alguém que só consegue se comunicar em uma sala fechada com 10 pessoas. Quem você acha que terá mais impacto no longo prazo? E quando falamos em tecnologia, a lógica é a mesma. Um homem com as próprias mãos consegue produzir pouco. Com uma ferramenta simples, produz mais. Com máquinas, mais ainda. Agora, com softwares, robôs e inteligência artificial, é possível criar resultados que antes levariam meses em apenas algumas horas. O rico enxerga a tecnologia não como uma ameaça, mas como um multiplicador do seu tempo e das suas ideias. Mas é aqui que muita gente falha. Confundem alavancagem com risco descontrolado. Acham que usar pessoas significa delegar tudo sem supervisão. Que usar dívida significa gastar mais do que podem pagar. Que usar mídia significa se expor sem estratégia. Isso não é alavancagem, é imprudência. A verdadeira alavancagem é planejada, consciente e sempre com um objetivo claro de retorno maior do que o esforço inicial. Quer ver o que acontece quando alguém não entende essa lógica? Nicolas Cage, durante os anos de maior sucesso em Hollywood, acumulou mais de $150 milhões. Mas, em vez de usar alavancagem inteligente para multiplicar sua fortuna, comprou dezenas de casas, carros de luxo e até animais exóticos. Resultado, perdeu praticamente tudo e se viu obrigado a aceitar papéis em filmes apenas para pagar dívidas. Ele tinha os recursos, mas não soube multiplicá-los. Agora eu te pergunto, de que forma você tem usado a alavancagem na sua vida? Você ainda insiste em tentar resolver tudo sozinho, gastando horas em tarefas que não aumentam seu patrimônio? Ou já aprendeu a usar pessoas, capital, tecnologia e mídia para multiplicar resultados? O rico não chega mais longe porque trabalha mais, mas porque trabalha de forma mais inteligente. Ele sabe que sozinho pode até andar rápido, mas com alavancagem pode mover o mundo inteiro. Uma das maiores diferenças entre quem alcança a riqueza e quem passa a vida inteira tentando é a capacidade de pensar a longo prazo. Parece simples,
Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas é imediatista. Querem recompensas agora, resultados agora, prazer agora. É por isso que tantas vezes ouvimos histórias de pessoas que ganham na loteria, conquistam milhões em um instante e poucos anos depois estão novamente falidas. Elas não sabem esperar, não sabem abrir mão do presente em troca de um futuro maior. Esse comportamento tem até um nome dentro da economia: preferência temporal. Quanto mais alta a sua preferência temporal, mais você valoriza o presente e menos se importa com o futuro. É o típico pensamento de quem diz: eu mereço aproveitar hoje, amanhã a gente vê. Já quem enriquece tem uma baixa preferência temporal. É alguém capaz de sacrificar o agora para colher no futuro. Isso não significa viver de privações eternas, mas entender que cada escolha feita hoje pode se multiplicar exponencialmente ao longo do tempo. Um dos exemplos mais conhecidos que comprovam isso é o famoso experimento de Stanford com marshmallows. Crianças eram colocadas em uma sala e recebiam um marshmallow. O pesquisador dizia: se você não comer esse doce agora e esperar até eu voltar, vai ganhar outro. O curioso é que algumas crianças não resistiam e comiam imediatamente. Outras sofriam, se contorciam, mas seguravam a tentação. O estudo acompanhou essas crianças por anos e revelou algo incrível. Aquelas que conseguiram esperar tiveram notas melhores, entraram em universidades mais prestigiadas, tiveram índices de saúde melhores e carreiras mais estáveis. O simples fato de saber esperar moldou toda a trajetória delas. E o mesmo vale para dinheiro. Quantas vezes você já comprou algo por impulso e se arrependeu depois? Quantas vezes pensou: eu poderia ter guardado esse dinheiro e investido? Essa é a armadilha do imediatismo. A riqueza não se constrói com uma decisão isolada, mas com o acúmulo de escolhas inteligentes feitas dia após dia, ano após ano. Veja o exemplo de Napoleon Hill. Ele dedicou mais de 20 anos de sua vida entrevistando os homens mais ricos e poderosos da sua época. Imagine passar 2 décadas sem retorno imediato, enfrentando críticas, dúvidas e até dificuldades financeiras, enquanto todos ao redor perguntavam se aquilo realmente valeria a pena. A maioria teria desistido nos primeiros anos. Mas foi justamente essa paciência, essa visão de longo prazo, que permitiu que ele reunisse os princípios que transformaram milhões de vidas através de seus livros. O resultado não veio de um golpe de sorte, mas da constância e da coragem de esperar. E não é só no mundo dos negócios. Pense em Warren Buffett. Durante anos, sua estratégia foi considerada lenta demais. Enquanto investidores buscavam ganhos rápidos, ele pacientemente acumulava ações de empresas sólidas, reinvestindo dividendos, sem se deixar levar pela pressa. Hoje, é reconhecido como um dos maiores investidores da história, com uma fortuna construída em cima da paciência. O que teria acontecido se ele tivesse desistido no meio do caminho, em busca de resultados imediatos? Mas aqui está um ponto que pouca gente percebe. Pensar a longo prazo não significa esperar passivamente. Significa agir todos os dias com consciência de que os frutos virão no futuro. Significa estudar agora para colher melhores oportunidades de carreira depois. Significa investir em ativos hoje, mesmo que o retorno só venha daqui a 5, 10 ou 20 anos. Significa construir relacionamentos sólidos, que só vão mostrar seu verdadeiro valor com o tempo. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu esperar e não der certo? Esse é o medo que paralisa a maioria. O risco existe, é claro. Mas pense, se você não plantar nada, o que vai colher no futuro? A pressa pode até trazer uma satisfação momentânea, mas dificilmente vai construir algo duradouro. É como plantar uma árvore. Você pode plantar hoje, regar amanhã e não ver nada acontecer. Mas quem persiste, quem cuida, um dia desfruta da sombra e dos frutos. O imediatismo é confortável, mas a paciência é transformadora. Quantas vezes você já viu pessoas venderem suas ações cedo demais, apenas para perceber que, se tivessem esperado mais alguns anos, poderiam ter multiplicado o capital?
Quantas oportunidades você mesmo já deixou escapar por não conseguir esperar? Pensar no longo prazo é mais do que uma habilidade financeira. É uma mentalidade de vida. É entender que as melhores conquistas não acontecem de um dia para o outro, mas são resultado de consistência, disciplina e visão. E no fundo, é isso que separa quem apenas sonha com riqueza de quem realmente a constrói. Porque no final, a verdadeira recompensa não é só o dinheiro que você acumula, mas a pessoa que você se torna nesse processo de aprender a esperar. Existe um padrão que se repete entre todas as pessoas que alcançam riqueza verdadeira. Elas nunca param de aprender. A busca constante por conhecimento é a única forma de manter e expandir aquilo que foi conquistado. Pense comigo. O mundo muda o tempo todo. Novas tecnologias surgem, novos mercados se abrem, novas crises aparecem. Quem se acomoda, quem acredita que já sabe o suficiente, inevitavelmente fica para trás. O erro da maioria é acreditar que o aprendizado termina quando saímos da escola ou da faculdade. Quantas pessoas você conhece que depois de se formarem, nunca mais pegaram um livro, nunca mais se aprofundaram em nenhum tema novo? O que acontece com elas é exatamente o que acontece com um animal curioso chamado assídia. Esse ser marinho passa parte da vida vagando pelo oceano até encontrar uma rocha onde se fixa. A partir daí, não precisa mais se mover. E sabe o que ele faz? Digere o próprio cérebro, porque não vai mais precisar dele. Essa imagem pode parecer estranha, mas é um reflexo perfeito de muitas pessoas. Assim que conquistam uma pequena estabilidade, param de aprender, param de evoluir e, aos poucos, deixam suas mentes atrofiar. Agora, compare isso com alguém como Warren Buffett, que dedica cerca de 80% do seu dia apenas à leitura. Não é coincidência que ele se tornou um dos investidores mais bem-sucedidos da história. Ele sabe que a informação e a capacidade de interpretar essa informação são as maiores vantagens competitivas que alguém pode ter. Enquanto a maioria prefere usar as horas livres para entretenimento vazio, Buffett transforma conhecimento em fortuna. Mas aprender não significa apenas acumular diplomas ou passar anos em salas de aula. Aprender é ampliar a mente todos os dias, seja com livros, cursos, experiências, conversas com pessoas mais inteligentes ou até mesmo com erros e acertos próprios. É desenvolver habilidades que o mercado valoriza e que te tornam mais preparado para as oportunidades que surgem. Quem aprende constantemente se coloca sempre um passo à frente, enquanto quem se acomoda se torna refém das mudanças. Um exemplo poderoso disso foi vivido pelo próprio Napoleon Hill. Em determinado momento de sua vida, após anos de trabalho duro, ele enfrentou dificuldades financeiras severas. Poderia ter desistido, poderia ter se entregado à frustração, mas escolheu aprender com a situação. Estudou ainda mais, aprofundou-se nos princípios que estava descobrindo e transformou aquele momento de dor em um combustível para escrever e ensinar. O resultado foi um legado que ultrapassou sua própria vida, impactando gerações. Perceba, foi justamente no momento mais difícil que o aprendizado constante fez a diferença. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você está hoje se desenvolvendo ou já se comporta como a assídia, acreditando que não precisa aprender mais nada? Em um mundo onde a informação está disponível em um clique, a desculpa de não ter acesso já não existe. O que separa os ricos do restante é a disciplina de transformar conhecimento em ação. Não se trata apenas de aprender sobre finanças. Aprender a se comunicar melhor pode abrir portas que você nem imagina. Aprender a vender pode mudar completamente sua carreira. Aprender liderança pode transformar uma equipe comum em uma máquina de resultados. E tudo isso está ao seu alcance, desde que você mantenha a mente aberta. A riqueza não é apenas a soma de ativos materiais, mas também a soma do que você carrega dentro de si. Dinheiro pode ser perdido, investimentos podem falhar, mas aquilo que você aprende nunca pode ser tirado de você. É por isso que pessoas que constroem conhecimento sólido conseguem se reerguer mesmo depois de grandes quedas.
Porque o verdadeiro ativo está na mente. A pergunta que você precisa se fazer é simples. Se tudo que você tem fosse perdido hoje, o conhecimento que você acumulou seria suficiente para reconstruir sua vida? Se a resposta for não, talvez seja a hora de rever como você tem investido no aprendizado contínuo. Porque no final das contas, quem nunca para de aprender, nunca para de crescer. Existe um último ponto que amarra todos os outros, e sem o qual nada do que foi dito até aqui se sustenta. A capacidade de se reinventar, de não se contentar apenas com o que já se sabe e de buscar constantemente novas formas de crescer. Esse é o espírito da adaptação, porque afinal, não basta aprender uma vez e acreditar que aquilo será suficiente para a vida inteira. O mundo muda, a economia muda, os mercados mudam, e aqueles que não acompanham essa evolução acabam ficando para trás, mesmo que um dia já tenham sido bem-sucedidos. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que construíram fortunas em um setor e, por não se adaptarem às transformações, perderam tudo em pouco tempo? Basta olhar para empresas gigantes do passado que pareciam invencíveis, mas ruíram justamente por não se abrirem para o novo. A Blockbuster, por exemplo, dominava o mercado de locação de filmes, mas não percebeu que o futuro estava no streaming. A Netflix surgiu pequena, oferecendo algo que parecia irrelevante no começo, e hoje se tornou um colosso global. A lição é clara: quem não se reinventa, morre. Agora pense no oposto. Quantas pessoas você conhece que, mesmo enfrentando crises, conseguiram dar a volta por cima porque tiveram humildade para reaprender? É exatamente isso que separa os que acumulam riqueza dos que ficam presos em velhos padrões. Os ricos sabem que o aprendizado constante não é apenas sobre acumular informações, mas também sobre se ajustar, mudar de rota quando necessário e se preparar para o que ainda não existe. E aqui entra um aspecto muito humano: o orgulho. Muitos não querem admitir que precisam reaprender, que precisam se atualizar. Acham que já sabem tudo. Esse é o primeiro passo para a estagnação. O rico, ao contrário, não tem medo de parecer ignorante. Ele faz perguntas, busca mentores, se cerca de pessoas mais inteligentes e não se incomoda em começar de novo quando percebe que a estratégia antiga não serve mais. Napoleon Hill viveu isso de forma intensa. Durante a Grande Depressão de 1929, muitos dos milionários que ele estudava perderam fortunas inteiras. Alguns nunca se recuperaram, justamente porque insistiram nos mesmos modelos de negócio que já não funcionavam mais. Mas outros, que tiveram a coragem de se adaptar, não apenas reconstruíram suas vidas, como ampliaram ainda mais seus patrimônios. Hill observou de perto esse contraste e percebeu que a riqueza verdadeira não está apenas em acumular, mas em ter a flexibilidade mental para mudar quando o mundo exige. E aqui vai uma reflexão direta para você. Se amanhã o mercado em que você trabalha deixasse de existir, você teria habilidades para se reinventar? Ou estaria preso a um conhecimento que não serve mais para nada? Essa é uma pergunta dura, mas necessária. Porque não importa o quanto você saiba hoje, se esse conhecimento não for renovado, ele se torna obsoleto. A ciência já mostrou que pessoas que continuam aprendendo ao longo da vida não apenas têm maiores chances de sucesso financeiro, como também vivem mais e melhor. Estudo após estudo comprova que o aprendizado mantém o cérebro ativo, fortalece a saúde mental e aumenta os níveis de bem-estar. Ou seja, aprender continuamente não é apenas uma estratégia para ficar rico, é também uma forma de viver mais plenamente. Talvez o maior perigo não seja falhar, mas acreditar que não precisa mais evoluir. O mundo está cheio de exemplos de pessoas que chegaram ao topo e depois perderam tudo por acreditarem que já sabiam o suficiente. A arrogância destrói mais fortunas do que a ignorância. Já a humildade de continuar aprendendo, de se adaptar e de se reinventar, é o que garante que a riqueza não seja passageira, mas duradoura. No fundo,
A verdadeira diferença entre quem permanece comum e quem alcança resultados extraordinários está nessa disposição de nunca parar. Porque quando você entende que cada fase da vida exige uma versão nova de você mesmo, percebe que o crescimento nunca termina. E ao aceitar isso, descobre o que os ricos sempre souberam. A fortuna não está apenas no dinheiro acumulado, mas na capacidade infinita de se transformar. Se existe uma ideia que merece ficar gravada na sua mente depois de tudo o que conversamos, é que riqueza não é resultado de sorte, e sim de escolhas conscientes repetidas todos os dias. É a forma como você usa seu tempo, como constrói ativos, como aproveita a alavancagem, como pensa no longo prazo e como mantém a disciplina de aprender e se reinventar continuamente. Esse é o verdadeiro segredo dos ricos. E já que você está aqui, é porque está comprometido em evoluir. Então aproveite o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque nele você vai subir mais um degrau na sua jornada de sabedoria, tornando-se 1% melhor do que você é hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e eu te espero no próximo vídeo.